Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos trazer algumas informações aí do pessoal que a ESPN comentou, alguns jornalistas comentou. Agora eu te pergunto, será que o Rogério Ceni é o grande responsável pela eliminação do São Paulo nas quartas de finais do Campeonato Paulista? Você acha que ele foi o responsável pela eliminação da equipe? Vamos ver o que os comentaristas disseram, né? E após isso, eu vou trazer o meu comentário aqui, vou dar a minha opinião, tá bom? Convido você a assistir comigo esse vídeo. Para você que é novo no canal, se inscreva aí, nos ajude para o crescimento do canal, tá bom? E vamos lá então, no vídeo de hoje, vamos trazer mais informações aí do nosso tricolor do Morumbi, beleza? Fica comigo aí, hein? Banho de bola, hein, William? Banho de bola. O Glorioso Água Santa, a proposta foi diferente do Ituano, Olha né? aquele detalhezinho, né, Zé? Porém, Isso que atrapalha. começou a gostar do jogo em dado momento, poderia até ter vencido. Mas São Paulo superou nos números, assim como o Rogério Ceni falou nessa coletiva, sobre os números do São Paulo durante toda a campanha no Campeonato Paulista, superiores aos adversários, que só um jogo os números foram inferiores, blá, 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 mas não classificou. Ontem, vendo as redes sociais, repercussão da vizinhança e canais no YouTube, né? Que De susto. jornalistas são paulinos, de torcedores e tal, etc. Você não no viu a Twitter redação, aqui, hein? como é que tava? A redação também, Hora dos né? pênaltis. Então. Grande abraço, Tinha um, Pirra. amigo, tinha um amigo que tava na frente da TV assim, que nem defender pênalti, você acredita? Ah, é? Amigo nosso? Quem era? Eu... Da Van? Continua aí. Tá melhor. bom. Abração Aí, pro vendo Pirra. essa repercussão toda, a discussão não é o Luciano, o Galopo, o Wellington, não é ninguém. A discussão é Rogério Ceni. Pela temperatura, os caras não concordam com várias decisões do Rogério Ceni no jogo de ontem, no ano passado, que o Rogério Ceni, nas grandes decisões, o São Paulo tem ido mal, lembraram do Palmeiras, lembraram do Del Valle, aí o jogo de ontem. Você acha que o Rogério Ceni está no bico do corvo? E você concorda com eles? Não, primeiro não está no bico do corvo, porque o presidente do São Paulo, Júlio Casares, gosta dele, defende e, se possível, vai terminar essa gestão com o Rogério. Não sei se vai ter clima, tal, porque ele é um ídolo histórico, a torcida pode ter desconfiança, tal, mas não vai ter um Morumbi contra ele, lotado, xingando. Também acho que não. Isso não vai acontecer. Então, a tendência é de permanência do Rogério, acho que pelo menos até o final da temporada. Só que o Rogério, acho que é o único ponto de interrogação que o São Paulo tem. Porque todo São Paulino sabe que a diretoria é uma porcaria. A diretoria do São Paulo, já há muito tempo, né, não só essa atual, mas as anteriores, foram até piores, né? Ficam endividando o clube, fazendo investimentos. Tem dinheiro. São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil. Mesmo em crise, em momento ruim, o São Paulo fatura 400 milhões por ano. Então, tem dinheiro de onde tirar para arrumar, para pagar as dívidas, que são muitas. São Paulo tem um caos financeiro, mas não é tão terrível como o de outros clubes. O São Paulo, então, sabe que a diretoria é ruim, faz negócios ruins, sabe que o time é ruim. O time é E horrível. aqui eu falei para vocês... Você classificaria o time do São Paulo como ruim? Time ruim? ruim. Não é muito Time forte, não? horrível. Não, Ruim? é fraco. Qual É time, fraco. né, Bubu? Não, peraí. Calma. Se o time é ruim, fica difícil com o Então, o treinador, né? Campeonato Também fazer Paulista milagre. serve de ilusão para muita gente, às vezes pro bem, pro mal, tal. Não sou fiscal de ilusão. Quando o São Paulo foi campeão paulista, tinha gente, poxa, mas festejando o Campeonato Paulista, São Paulo tricampeão do mundo. Tem que festejar, essa geração é super sofrida. Aqui em São Paulo não é mais o corintiano há muito tempo que é sofredor, é o São Paulino que sofre, né? Especialmente essas novas gerações aí. Sim. Então, o que acontece? O time do São Paulo ganhou da Inter de Limeira. Fez gol ali e tal, Galopo fazendo gol e tal. Algumas pessoas já meio que de forma precipitada. Pô, São Paulo, não sei o quê, será que dá para encarar o Palmeiras? É a segunda força de São Paulo, tá na frente do Corinthians. Nunca teve. Pega o time do São Paulo, jogador por jogador, pega o elenco do São Paulo, vai aí na internet, vai no site de São Paulo, pega o elenco de jogadores do São Paulo, do goleiro ao ponta esquerda. Como diriam os antigos. O Alisson, quem contratou o Alisson? O que o Alisson faz no São Paulo? Eu não sei qual que é o problema pessoal que ele teve, ele ficou boa parte desse ano fora por problema pessoal, voltou aí na reta final, e não é porque perdeu o pênalti, isolou o pênalti na lua. Ele não produz, ele não agrega. E aí o Rogério Ceni tem uma adoração por ele, por exemplo. Porque ele fecha o meio, porque ele compõe, porque taticamente ele é útil e ninguém consegue enxergar. Mas aí a culpa é do Alisson ou do Rogério? Bom, primeiro é da diretoria que contratou o Alisson. Sim, mas quem time aprovou? Então, peraí. Um time que tem problemas financeiros, que tem que pensar muito bem onde vai botar o dinheiro, onde vai investir, onde vai contratar, não pode contratar o Alisson.
Especialmente quando o São Paulo já tinha contratado outros jogadores. O Patrick, que foi contratado, já pediu para sair, está no Atlético Mineiro. O São Paulo tem alguns jogadores que têm essa característica meio que Armandinho, que é o Rodrigo Nestor, que pintou muito bem e caiu de produção. O Rogério continua insistindo com o Rodrigo Nestor e a torcida fica brava com isso. Ué, é o como filho insistia com o dele? Igor Ontem Gomes. o Rodrigo Nestor foi xingado na saída pro intervalo, porque a torcida, o estádio do Palmeiras tem essa característica, né? O Morumbi é um pouco mais distante ali, o Palmeiras é bem em cima. Os caras começaram a pegar no pé e tal, o Luan chegou, falou, gente, vamos jogar junto, vamos apoiar. E na hora do pênalti que ele bate muito bem o pênalti, o Nestor, bate muito bem. A vibração dele era meio de desabafo, viu? Era uma coisa de desabafo ali de quem foi xingado já no intervalo. O São Paulo não pode correr o risco de perder o Nestor. O Nestor não é só porque é cria da base, mas é um jogador que pode ser vendido daqui a pouco por um bom valor. Senão vai acabar perdendo ele como perdeu o Igor Gomes de graça. Não que o Igor Gomes seja grande coisa. No São Paulo, ele se empenhava taticamente e tal, mas nunca correspondeu como se imaginava. Então, se você pega... Ontem o Rafael, que eu já falei, não é o melhor goleiro do Brasil, não está entre os, 10 melhores goleiros do Brasil. Se pegar os times grandes aí, talvez seja... Não importa, ele é o melhor do São Paulo? Ele sai alto, grandão, desse campeonato paulista. Porque, assim, se ele não brilhou, ontem ele até salvou um match point. Ele não falhou. Ele não falhou como os antecessores vinham falhando, entendeu? Já é uma coisa. A melhor notícia desse campeonato paulista para o São Paulo é o Galopo. Daí o que acontece no jogo decisivo, o cara se machuca e eu não sei a extensão da gravidade da lesão. Parece que é ligamento no joelho. Então, o Wellington saiu assim, baleado também. Parece que é mais sério do que se imagina. Aliás, nem saiu, né, Bubu? Até o final ali, meia boca. Exatamente. Então, o São Paulo precisa arrumar um monte de coisa. Entre elas, uma benzedeira. Deve ter um sapo enterrado no Morumbi. Não, eu ia falar isso. Que o Pedrinho vai lá, aí o cara vai lá e tá acusado de ter agredido a mulher. O São Paulo tá certíssimo em afastar. Claro, como fez com o Jean. O Jean goleiro, que foi bem contra o Fortaleza. O São Paulo foi lá e... Primeiro emprestou, né, o que dava para fazer, o Atlético Goianiense, depois vendeu pro Cerro Porteño. O São Paulo não quer ficar e tá certo nisso. Mas é um time com limitações extremas. E agora o São Paulo vai ficar 25 dias sem jogar bola. Acho que a diretoria e o Rogério precisam ter uma... E o Muricy, porque isso é informação que me passaram. O Muricy, que tá lá no São Paulo e ninguém sabe, né? Tem gente que até São Paulo até esquece. Pô, o Muricy tá lá, cara. O Muricy tão importante para a sorte de São Paulo. A informação que eu tenho é que o Muricy fica meio isolado e o CT da Barra Funda, a comissão técnica, não escutam muito o Muricy. Então o Muricy tá uma voz pior que a minha, entendeu? Então, peraí, temos um problema ali com o Muricy. É grave. Temos um time ruim. É grave. Temos um... O que foi que você falou? Uma zica, né? Uma urucubaca também, né? Uma coisa aí pra mãe de santo, pai de santo, não sei, um padre, alguém pra dar uma... Tem gente que fala que é a maldição do Tigre. Desde aquele jogo São Paulo e Tigre, final da Sul-Americana, que não teve o segundo tempo. Então o Rogério, se é uma zica, se tem lá o Muricy, e se o time é ruim, então o Rogério é o menos culpado. Não, o Rogério tem culpa. O Rogério, de fato, em decisões não vai bem. Ele toma algumas broncas, algumas com jogadores. Ele abraça com jogadores, é legal. Mas, ao mesmo tempo, ele meio teimoso em alguns momentos. Pedro, eu evito isso aí. Tem culpa o Rogério? Não, para. Ai, caramba, hein? Tem culpa o Rogério? Você é um cara que sempre responde essas coisas. Não, vou te fazer uma pergunta. Tem culpa o Rogério ou tem culpa pra todo mundo lá? Olha, eu acho que é injusto. Um beijo pro Zé, pro Eno, William, pro Foi de Esporte. Eu não gosto dessa coisa de ficar procurando culpados, digamos. Você gosta. Você que começou esse negócio. Você é o especialista. Lá na Arena Corinthians. Eu tava com você lá. Não mais. Amigos do Eu esporte. passei por essa. Tá a minha carinha ali no meio também. Recuperem, por favor. Não mais. Mas agora fala aí, Pedrão. Voltando pro assunto São Paulo. Ouvindo aqui atentamente o que o Bubu falava, o diagnóstico do paciente é gravíssimo, né? Pois é. O diagnóstico do paciente é gravíssimo. Então, diante de um paciente gravíssimo, não adianta virar e falar, não, porque é só tirar o Ceni. Vai tirar o Ceni, vai trazer um outro treinador que não vai ter 10% da autonomia, do peso e da voz do Rogério. O Bubu nos informa que a voz do Muricy já está sumindo, não vai ter uma voz do Rogério, a tal da diretoria, que sim, eu também acho limitada, vai mandar em que? Então, assim, você só tem como piorar o cenário. Então, não consigo achar que a turma lá vai pautar uma saída do Rogério. Eu acho até que a entrevista do Rogério ontem é muito interessante, ele é muito sincero. É lúcida. Não vende ilusão para ninguém. Explica o que aconteceu. E sobre o time, o Bubu falava, eu acho o time de São Paulo fraco. Assim, que time de São Paulo? Qual é o time de São Paulo? A gente não conseguiu ver o time de São Paulo, porque o time de São Paulo, quando parece que uma peça vai bem, ela se machuca.
Quando parece que surge uma peça, ela se machuca. Quando tem uma boa notícia do Galopo, que muita gente questionou no passado e ele tem um bom início de ano, se machuca. Sabe, ontem acho que a lateral direita, né, que era a quarta opção da lateral direita jogando por ali. A zaga era reserva. Ontem a gente fazia essa lista aqui à noite. Então não é exatamente um time, é um Acho que o Rogério não repetiu um o time nenhum jogo. É um retalho ali, você vai juntando, cata como pode e tal. Então não dá para dizer que esse aí é o cenário. O Rogério está trabalhando com o que tem, é muito difícil. O que me assusta muito mais é o olhar para frente de São Paulo, porque vai além do jogo do Água Santa. A gente brincava aqui até antes do programa, né, Bubu? O São Paulo de ontem é um grande resumo, não tem nenhuma incoerência. É um grande resumo do que é o São Paulo nos últimos jogos. Começa, cria, mostra até algum repertório, aí não espeta, não machuca. Aí o tempo vai passando, aí não faz o gol. Aí o adversário vai ficando confortável, porque está administrando. Então, assim, é aquele cenário de sempre. E aí o Rogério admite isso. A gente cria, a gente não morre, a gente não machuca, a gente não finaliza, a gente não chega a gol. A gente brincava também, né, Zé? Só que o futebol tem esse problema aí, né? Tem que fazer gol, né? Isso aí complica pra caramba. Às vezes falta. Tá complicando para um time que não faz gol. E aí não basta só você ter repertório, ter uma chegada, ter uma ideia, ter algo esboçado pelo Rogério. David, que é um queridinho do Rogério Ceni. Não adianta. Então, assim, dizem que ganha R$400 mil no São Paulo. Um clube que tem crise financeira, pagar R$400 mil pro David. Entendeu? E foi o cara, a gente viu nessas estatísticas, teve 2 grandes chances do São Paulo, né? Cai no pé do David, um cara que ganha em tese 400 mil por mês. Sabe? Aí a gente consegue apontar o dedo pro Rogério. Nem pro elenco eu consigo apontar o dedo, William. Nem pro elenco eu consigo apontar o dedo. Porque a gente vive muito naquela coisa do São Paulo, do gigante, do tricampeão mundial. Mas a realidade é outra hoje. Só que não é esse São Paulo quando a gente vai avaliar o time que encarou o Água Santa. É um time ilimitado, estou com o Bubu, mas o que está em campo. Mas ele não foi montado para tal. O time de São Paulo que foi montado para o ano, ele não está em campo. Deixa eu só te perguntar uma coisa, rapidinho. Mas olhando o adversário, o Água Santa, você olha as peças que tem o São Paulo, mesmo com todas as dificuldades. Não é para passar pelo Água Santa? O Rogério respondeu ontem. O Rogério foi muito lúcido. Antes de qualquer coisa, ele abre a coletiva, antes de qualquer coisa, nós somos o São Paulo. Nós não podemos chegar aqui sem ter essa classificação. Depois ele usa algum termo, não sei se é frustrante, mas não é só pela grife, decepção, ele fala alguma coisa. Então, isso já responde. Mas não é só pela grife, não, Pedro. Tinha time para passar pela Água Santa, não é só grife, o São Paulo. Tinha time para passar pela Água Santa, faltava caprichar em finalização. É o detalhe do jogo. Aí não tem como culpar o Rogério. A gente está falando isso tudo aqui para falar, não dá para culpar o Rogério. O que o Rogério poderia fazer além ontem? Sinceramente, mas vai escalar quem? Desenhar que outro time? Usar que tipo de peça que não está disponível? Então, assim, aí eu tô com o Bubu, tem a tal da interrogação que você usou, né? A diretoria é sabida que é limitada. O elenco a gente sabe que não é nem igual ao do ano passado. O time é o que dava para colocar ali ontem. Então, assim, como é que eu vou querer rotular, avaliar ou ter um cenário, um diagnóstico definitivo sobre o trabalho do Rogério se o cara não consegue trabalhar? Tá, mas só quero entender uma coisa. O time é pior que o do ano passado. Deixa eu só entender, porque não o elenco é menos qualificado, mas ele tem peças que podem entregar o que o Rogério pede. Qual era a nossa discussão aqui no começo do ano, inclusive discussão puxada pelo Prates, que estava aí no seu lado. O Prates falou assim, olha, é um time inferior do ano passado, mas curiosamente esse time tem peças que entregam o que o Rogério precisa. Mas essas peças não estão mais à disposição. Não estão neste momento à disposição. Então se entrega o que o treinador precisa, a gente não pode imaginar que é pior que o ano passado. É pior de nomes, é pior de individualidade. Mas num coletivo... Não estão à disposição. Então, não estão. Mas é o que você está falando de olhar lá na frente. Peraí, com essas peças, quase um mês aí para o São Paulo jogar de novo, algumas possivelmente vão se recuperar. Não sei. Então tem um problema de DM aí, pô. Não sei. O Caleri, não é um problema de DM votado, é um problema de demora. O São Paulo precisa contratar gente. E não é só porque... O São Paulo tem condições de contratar gente? São Paulo já deveria contratar gente, porque o time é limitado. E se entrar com esse time no Brasileiro assim, vai lutar mesmo para não cair. Entendeu? A realidade é essa. O São Paulino sabe e tem... Hoje teve nota, pelo menos da Dragões da Real, Independente Tati também soltou uma. Teve. Eles têm a noção de que nosso time é fraco e o São Paulo até hoje só não caiu por causa da torcida. A torcida do São Paulo tem sido muito parceira há muito tempo. Ontem de novo. E a diretoria do São Paulo joga contra a torcida. O São Paulo não conseguiu um ingresso ontem. A empresa que vende os ingressos só coloca obstáculo, dificulta. A torcida quer ir, tal, vai, lota, enche e tal, mesmo contra a diretoria. A diretoria jogando contra, a empresa lá dificultando e tal.
Então, o que acontece? O São Paulo precisa contratar, primeiro, porque o time é Não limitado. tem dinheiro. Faz algum acordo. Chega pra alguém lá, Alisson. Alisson, ó, tá aqui, ó, nós temos o Alisson, vamos trocar? Então, mas o Rogério não quer o Alisson? Não quer liberar o Alisson? Então, por exemplo, Porque é o seguinte, com quem tem de dinheiro, o São Paulo também não vai trazer um cara que vai chegar, ó, chegou aqui o salvador da pátria. Pum, tá aqui. Tá aí. Vou dar a minha opinião agora a respeito do que eles disseram aí. O time do São Paulo é ruim, gente. É horrível o time do São Paulo. Meu Deus, tem jogadores ali que não dá pra aceitar. E o 50% de culpado é Rogério Ceni, 50% de culpado é os jogadores. Não existe um jogador perder gol dentro da área igual o São Paulo perde. Não existe um jogador ganhar 400 mil por mês e não dar conta de chutar uma bola no gol. Não existe uma coisa dessa. Então 50% para um, 50% para outro. E o André o jornalista lá, ele foi muito feliz quando ele disse: se o São Paulo não contratar, o São Paulo vai lutar para não cair. Gente, o time do São Paulo é ruim, gente. O time do São Paulo é horrível. Tem jogadores bizonhos, inacreditável. Então, torcer para sair mais umas 2, 3 contratações aí, que possa reforçar o elenco e torcer para ninguém mais machucar, porque esse departamento médico aí não recupera ninguém. Então, vamos torcer para o São Paulo aí, pelo menos, por tentar puxar uma Libertadores no Campeonato Brasileiro. Mas para isso vai ter que reforçar bastante, porque se for com esse time aí, São Paulo vai lutar para não cair. O máximo que pode pegar é uma Sul-Americana. O máximo. Agora, dependendo das peças que vem, né? Que o São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo já está devendo direito de imagem, né? E pro presidente está tudo bem, São Paulo tá indo bem, ano que vem já quita as dívidas, mas está devendo direito de imagem. Estranho isso, né? Então, para você que é novo no canal, se inscreva aí. Para você que está chegando agora, deixa seu like aí para ajudar o canal, tá bom? Deixe seu comentário também aí, o que você acha. Você acha que o culpado da eliminação do São Paulo é o Rogério Ceni? É uma pergunta que fica no ar, né? Então, muito obrigado aí. Esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus. Forte abraço aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!